Boa parte das sociedades ocidentais, América, foram colonizadas. E a estrutura do racismo já fora moldada sobre este status quo do homem branco, colonizador, que aqui chegou. A princípio com os indígenas, posterior com os povos que vieram do continente africano. Isso me faz lembrar de José de Alencar quando a gente pensa em Iracema, não é? Sim. Quando ele coloca a Iracema como, para além de discussões racistas, também a mulher como um objeto do homem branco, em que vai servir. E dentro do processo aqui da colonização, nós tivemos muitos movimentos de resistência. Haja visto, por exemplo, durante o Brasil Colônia, os grandes quilombos organizados por Zumbi, organizados por Dandara, entre outros quilombos que nós tivemos no Brasil. Isso também mostra que o movimento negro não é um processo recente na história. Jamais. Às vezes dá uma impressão, não, porque de agora eles começaram a falar. Não, não é. Isso também mostra quantas as guerras nós tivemos e continuamos tendo no Brasil. Às vezes as pessoas falam, nossa, só agora que os negros começaram a lutar? Não. Os negros começaram a lutar desde o momento que desceram nesta terra sobre a condição de homem escravizado. Não escravo, né? É, isso mesmo, escravizado. Todo mundo nasce livre e é escravizado. Sobre o tom do escravizado. E aí, eu quero perguntar para você, Josi, se o racismo, que já vem com essa luta do movimento negro, mas ele também estrutura as desigualdades sociais do Brasil. Racismo é racismo, desigualdade social é desigualdade social. Mas a gente pode pegar o racismo e a desigualdade social e aproximá-los. Colocar assim, a desigualdade social também é resultado do racismo. Não necessariamente o racismo é resultado da desigualdade social, mas a gente pode aproximá-los. Então, como você mesmo já falou, que vem dessas bases do colonialismo, que trouxe esses corpos para escravizá-los, a forma como que foram tratados esses corpos e o que era necessário para que esses corpos ficassem escravizados. Porque quando a gente pensa, vou lá e depois eu volto. Perfeito, não, fica à vontade. Quando a gente pensa nesse período de escravização de corpos, eu lembro que quando eu estava na escola, nunca se discutiam as revoltas e as resistências, era sempre essa coisa passiva. E aí eu ficava assim, nossa, mas eles aceitavam tudo assim? Deixava fazer, mas... Porque não faz sentido deixar fazer uma coisa dessas. E aí você entende que não era só essa parte do cercear a liberdade. Tinha a parte de separar a família, tinha a parte das torturas físicas, tinha as torturas psicológicas que aconteciam. Era tudo muito bem estruturado para destruir o espírito dessas pessoas. Era tudo muito bem construído para que essas pessoas não tivessem forças, para que essas pessoas não conseguissem sair dessa estrutura. E a forma como eles encontraram para destruir esses espíritos e destruir essa resistência era negando a família em si, né? Negando o parentesco. Eles misturavam, por exemplo, pessoas de etnias diferentes, então eles não tinham a mesma língua, então a comunicação era muito mais difícil, porque se eu estou aqui, tem 4 pessoas que cada uma fala uma língua e é de uma cultura diferente, a gente não consegue se organizar para sair daquele sistema, a gente fica todo mundo preso nesse espaço. E o que aconteceu? Um belo dia, muitas aspas nesse belo dia, a escravização acabou. Não houve nenhum tipo de preparação desse lugar que a gente vivia e foi tudo ficando aí. Quando você pergunta dessa aproximação entre as desigualdades sociais e a desigualdade racial é uma desigualdade social entre o preto e o branco. Então, acaba que eles não é a mesma desigualdade, mas elas são muito próximas. E a desigualdade racial ela se utiliza de meios... torpes, sujos mesmo, para permanecer ou manter as pessoas em certos lugares. E a social se utiliza disso para que algumas pessoas continuem sendo mais ricos e o pobre cada vez mais pobre, porque é isso que precisa manter
para a sociedade continuar caminhando como ela caminha. Porque quem é rico e quem está nesse espaço de poder, ele quer continuar ali. Então, ele precisa que o outro fique abaixo. Então, ele se utiliza dessas duas desigualdades para continuar caminhando. Ele não quer que isso acabe também. Então, existe também um movimento de que tá tudo bem, assim. Por mais que a gente perceba esses movimentos e critique e fale, pô, mas isso está errado, existe uma grande massa, né? Um espaço que a gente também não consegue tatear, não consegue dar um corpo, não consegue colocar carne, encarnar mesmo, que prefere que continue assim, essas divisões, né? Essas castas. Você me trouxe uma coisa muito legal quando você falou na pseudo-abolição da escravatura no Brasil. Não tem essa coisa de Princesa Isabel, gente. Falar isso pra vocês é mentira. É mesmo? Conta isso. Por quê? Porque Poxa. assim... nossa! Poxa! Como assim ela não pegou uma caneta e liberou Eu respondi isso na prova. Não façam isso. Como o Rodrigo trouxe agora há pouco, existiram muitas revoltas. Existiu muita resistência. A gente pode falar dos malês na Bahia, que tentaram uma resistência no dia 26 de janeiro e que foram descobertos, mas era sempre num lugar de resistência e libertação. E não só a minha libertação, mas a libertação do meu grupo. Os quilombos eram isso, eram pessoas que se uniam em espaços afastados, onde era difícil dos capitães do mato chegar, para que eles pudessem refazer a comunidade na qual eles viviam. Então, por exemplo, um quilombo ele tinha uma organização política muito boa. Tinha a pessoa que era o chefe desse quilombo, tinha as pessoas que eram responsáveis pelas plantações, as pessoas que eram responsáveis por receber quem chegava no quilombo. Então, eram organizações que eram feitas em torno do terror que era a escravização dessas pessoas, tentando sempre a resistência. E isso, hoje em dia, quando a gente fala sobre as resistências, a gente fala muito sobre essa resistência do ele fugiu e ficou ali. Mas a gente pode falar, por exemplo, do Luiz Gama. Luiz Gama era um advogado, que ele não pôde estudar, mas ele era advogado. Ele conseguiu assistir às aulas, se formou advogado e defendeu muitas pessoas e libertou muitas pessoas dessa forma. Porque ele era um advogado, então ele chegava para libertar as pessoas escravizadas. E ele conseguia conversar, ele tinha os argumentos necessários para poder libertar. Ele conseguia defender até se uma pessoa negra matasse o patrão dele, ele tinha como defender isso, porque ele entendia o espaço de hostilidade que nós vivíamos, né? Os negros, meus irmãos, meus ancestrais viviam, e ele entendia como defender isso. Então, existiram muitas frentes. A gente só fala por cima, assim, mas existiram muitas frentes de resistência e de libertação e de exigência da libertação. Para a gente resumir, a uma única pessoa que um dia acordou iluminada por uma luz do céu e assinou e libertou todo mundo. Até porque... Faz até assim com o dedo. Até porque... Se essa pessoa fosse tão boa mesmo, ela tinha pensado em políticas para que essas pessoas que ela disse ter libertado, porque o coração dela era bom, pudessem ter uma vida digna na sociedade que ela estava entregando essas pessoas. Porque não houve nada disso. Foi uma coisa muito assim, olha, vocês não queriam liberdade? Toma isso aí.